De novo, nos encontramos para mais um episódio do podcast Teologia Pura e Simples. E como vocês que já nos acompanham estão sabendo, nós temos o propósito de simplificar aquilo que possa parecer mais difícil, e no caso específico, aquilo que chamamos de teologia, estudo acerca das coisas de Deus. Neste momento, temos a presença de dois ilustres colegas, o pastor Sidney Santos e o pastor Kleber, que depois vão se apresentar para que o público possa conhecer vocês. Não esqueçam de falar do nome da digníssima, nome dos filhos, etc, etc. Fiquem à vontade. Então, vamos ouvir, por favor, a apresentação, a autoapresentação do pastor Sidney Santos. Ok. Boa tarde, queridos irmãos em Cristo Jesus e aqueles que vão assistir esse podcast, que tem como título, tema, Teologia Pura e Simples. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Sidney Santos da Silva, sou pastor, pela graça de Deus, já irei completar 5 anos na Igreja Batista da Fé, 25 de dezembro, em Codajás. E sou esposo de dona Geice Nogueira da Silva, e tenho 2 filhos, que é o Arthur Marreira da Silva e a Aline Marreira da Silva. E então fica aqui a minha breve saudação em Cristo Jesus, e sou muito agradecido ao pastor Jaime Marcelino pelo convite para gravar esse podcast. Que Deus nos abençoe e nos conduza em sua graça. Amém. Pastor Zé Kleber Ramos. Primeiramente, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade e também sou de Codajás, né? Minha esposa se chama Matilde Nascimento Ramos, sou pai do Misael e estamos na Segunda Igreja Batista em Codajás há 10 anos e meio. Chegamos em 2013 e diz que quem prova do açaí de Codajás não quer sair de Codajás, né? Então, isso tem sido real nas nossas vidas. Mas louvamos ao Deus pela oportunidade e esperamos contribuir para a glória de Deus nesse momento. E eu quero fazer coro aqui. Parece que eu vou voltar com a Jazz, né? Depois aquele período de açaí, ainda que não fosse o tempo apropriado, mas nós gostamos muito do açaí de lá. Então, nós vamos tratar hoje de um tema muito importante dentro desse podcast Teologia Pura e Simples. E o tema é a graciosa santidade dos crentes. Sempre que a gente fala de graça, graciosa, a gente tem a ver com, a gente quer remeter aquilo que a gente está afirmando ao Senhor. Ou seja, a santidade dos crentes é por pura graça do Senhor. E, para tanto, nós temos como base da nossa conversa sobre a santidade que vem da graça do Senhor para os crentes, em Tito, capítulo 2, eu vou ler dos versículos 11 a 14, que está escrito assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ao falar isso, o apóstolo Paulo disse a Tito: diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Esse é o nosso texto que vai dar forma à nossa conversa sobre a graciosa santidade dos crentes. E eu diria o seguinte: como temos uma palavra importante aqui, porquanto, ou por conseguinte, isso me faz pensar no que foi dito antes,
nesse capítulo 2 de Tito, dos versículos 1 a 10, que eles mostram algumas classes de pessoas dentro das igrejas, pessoas crentes. A pergunta, então, é em que aspectos a graça de Deus santifica os crentes? Essa é a primeira pergunta. A segunda, que está junto com essa, vemos nisso o poder santificador da graça? Então, vamos pensar aqui, em que aspectos a graça de Deus santifica os crentes? Quem vai começar? Pastor, a gente entende, né, que a graça, primeiramente, ela é o favor imerecido de Deus, né, na nossa vida, ser presente para a nossa salvação. E uma vez que somos salvos, temos que desenvolver essa vida com o Senhor, digno do chamado. E nós entendemos que o aspecto seria naquilo que o próprio texto está nos ensinando, né? Ele fala a Tito que Tito deve ensinar, né? A graça de Deus para o ensino e o ensino da doutrina da palavra do Senhor. E em seguida nós percebemos que ele vai falar sobre algumas classes, né? Os idosos, as irmãs mais velhas ensinarem as mais novas. Então nós percebemos que a graça de Deus, ela está ali nessa disponibilidade, nessa habilitação para o crente poder desenvolver essa santificação nesses aspectos dos relacionamentos, né, de uns para com os outros. Sim, sim. Pastor Sidney. O pastor Kleber ele deu uma definição da palavra graça, né, que é bastante conhecido entre os teólogos, também assim pelos crentes, em que a graça de Deus ela é o favor imerecido de Deus. No entanto, quando nós estudamos o Novo Testamento, nós podemos ver vários aspectos da graça de Deus atuando na vida do crente. Então, o que é graça? Dá uma definição conforme Tito, capítulo 2, a partir do versículo 12. A graça de Deus que foi concedida a estes irmãos é o meio pelo qual ou no qual concede e capacita o crente de fazer a vontade de Deus. Por exemplo, quando nós olhamos para a graça de Deus em 4 aspectos, e 2 desses aspectos eles estão aqui em Tito 2:11 e 12, quando ele diz: "Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora". Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto está no versículo 12: "Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosa". Então, o primeiro aspecto que Tito menciona é que a graça de Deus se manifestou salvadora. E o segundo aspecto é ela se manifesta de maneira santificadora, isto é, ela nos educa, ela nos ensina. Então é isso que a graça de Deus ela vai fazer com o crente, de uma vez que este já foi salvo pela graça, que é outro aspecto, né? É, o primeiro aspecto, a graça salvadora, que está em Tito 2:11, a graça de Deus se manifestou salvadora. O segundo aspecto, ela se manifesta de maneira servidora. Isso está lá em 1 Coríntios 15:10, quando o apóstolo Paulo diz que trabalhou mais do que todos os apóstolos, não ele, mas a graça de Deus com ele. Tanto é que ele diz que esta graça não se tornou vã para comigo. E também a graça sustentadora, quando lá em 2 Coríntios ele ora a Deus, pedindo para que Deus tirasse então aquele espinho de sua carne, e a resposta de Deus foi: Paulo, a minha graça te basta. E aqui em Tito, esses dois aspectos, da salvação e dessa santificação, que a graça de Deus é a professora pela qual vai nos ensinar, porque uma vez convertido, trazidos do mundo para pertencer à comunidade de Deus, à Igreja de Cristo, a gente vem do mundo cheio de vícios. Então a graça de Deus ela vai começar então a nos educar, nos capacitando ao crente a vencer e abandonar o pecado. Eu sou, então, que trouxe para nós, interessante, os dois aspectos da graça, da ação, do poder da graça, que o texto diz. Primeiro, ela salva. Então, ela se manifestou salvadora. E depois ela santifica.
Aí o senhor citou isso. E o senhor foi mais além, olhando outros aspectos da graça. De fato, né, quando a gente fala de salvação, o apóstolo ele diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom, é dom de Deus. Então vem uma pergunta. Aliás, antes da pergunta, com esses dois aspectos, vamos pegar o primeiro, a graça santificadora. Então, é como se o apóstolo estivesse dizendo: olha, essas classes, conforme o senhor falou, pastor Kleber, essas classes de pessoas, os idosos, as idosas, as jovens recém-casadas, os jovens, o próprio Tito, né, como instrutor, como pregador, e os escravos. Ele está falando de pessoas que a graça se manifestou salvando esses grupos de pessoas. Mas a partir desse versículo 11, ele agora vai tratar do aspecto santificador desta graça. É mais ou menos isso, né? A ideia que o senhor trouxe, muito boa, que eu vejo nisso. Então, nesse caso, nós encontramos nós precisamos fazer uma outra pergunta que vai nos nortear. Como é que a gente concilia ou harmoniza a graça de Deus, seja salvadora não, santificadora, evidentemente, e a resposta positiva dos crentes? O que é que eu quero dizer com isso? Ah, Deus atua salvando. Ele nos deu vida. E depois ele passa a atuar nos santificando, que chamam de santificação progressiva. Mas como é que a gente concilia essa ação divina e a resposta humana, no caso, os crentes? Entenderam a pergunta? Sim. Pastor, a gente, como crentes, nós temos sempre a tendência, até alguns crentes, de desassociar a graça versus a responsabilidade humana. E podemos ver isso claramente quando Paulo responde isso aos Filipenses, quando diz: olha, como não somente obedeceste na minha presença, agora, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação. Então, é de responsabilidade do crente, mediante os meios de graça que Deus concede a ele, que é justamente a palavra de Deus, a oração e o Espírito Santo habitando nele, capacitando então a começar então a se santificar. Por isso, eu queria só ler aqui a tradução aqui na NVI, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. E no versículo 15, Paulo exorta Tito: é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Então, qual vai ser a resposta do crente nesse ato de se santificar mediante a graça de Deus? Lembra-se que parte primeiro de Tito, ele deve ensinar esses crentes por intermédio da palavra de Deus e a ação da graça de Deus usando a palavra dele, como diz o Senhor Jesus Cristo em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, de maneira positiva, o crente ele tem que buscar uma vida devocional com Deus, né? Lendo a sua palavra, orando e, ao mesmo tempo, pedindo orientação e a capacitação do Espírito Santo para vencer o poder do pecado. E também, pastor, a gente entende que, por exemplo, concordo com o que o pastor falou, né, de forma bem interessante, e quando nós olhamos para o aspecto da graça nos salvando e olhando para a nossa realidade como pecadores e merecedores dessa graça, a nossa forma de agir para com o Senhor vai ser sempre gratidão, amor e tentarmos viver uma vida piedosa por ter entendido que essa graça nos alcançou.
Então, a compreensão disso, com certeza, nos leva positivamente a essa vida de piedade, de amor, de obediência e de santificação pelo que ele já fez em nós. Entendo mais ou menos nesse sentido também. Já que nós estamos tratando Uhum. da ação da graça do Senhor, salvando primeiro e santificando essas classes de pessoas. Vamos pensar que a última classe mencionada é dos escravos, Uhum. pessoas que não eram donas de si, mas eram donas de senhores. Mesmo que fossem crentes, na época tinha a escravidão, esse tipo de escravidão. E diz para eles como eles devem agir. Então, a graça vai atuar para que eles respondam de modo a ornar, falar assim, a doutrina de Deus. Há lugar, uma vez que Deus atua pela sua graça para nos santificar, o Senhor citou o Senhor Jesus orando, disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Há lugar para o crente ficar esperando, somente esperando, que Deus faça tudo na vida dele? Acreditamos que há o esforço, né? A graça, ela já nos alcançou, mas eu acredito que precisamos ser vigilantes, precisamos buscar a Deus em oração, meditação, para que seja o meio também para o qual nós possamos evitar, né, o pecado e assim prosseguirmos diariamente nessa vida de santidade. Então, acredito que isso é um exercício desse esforço, né? Fomos alcançados pela graça. A graça nos habilita a isso. Mas acredito que é de nossa responsabilidade perseverarmos, né, na vigilância, na oração, né, na meditação da palavra, para que isso, né, se faça essa junção e essa aplicação seja prática, né, em todos os sentidos, como aqui a gente podemos ver também nos relacionamentos, né, que não é fácil. Precisamos da graça de Deus para exercer cada papel da forma que Deus possa ser visto e glorificado nessas relações. Então, por exemplo, os velhinhos, eu estou nesse grupo aí, fala-se dos velhinhos. O que é que diz dos velhinhos? Ei, por favor, dois, por gentileza. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. É sabido que, naturalmente falando, há uma tendência de os idosos, os velhos, há uma tendência perder o filtro. Eles perdem o filtro com facilidade. Então vejam que o que se ordena aí para os velhinhos parece que tem a ver com isso. E o que que os velhinhos têm que fazer, né? Eu me lembro aqui uma visita que eu fiz a uma senhora, ela já com quase 90 anos. Eu estava com minha esposa e as duas filhas. E aí, na conversa com ela, ela foi uma mulher extraordinária. Ela disse: meus filhos, orem por mim. Aí eu fiquei pensando o que que ela queria orar, né? Ela disse: orem por mim para que eu não caia em tentação. Aquilo me chamou tanta atenção, fazia mais de 90 anos, e falando de que orem para que eu não caia em tentação. Que coisa! Então ela está dizendo: olha, que a graça do Senhor seja comigo para que eu, de fato, exerça o meu papel. Pensar na graça, o senhor falou assim, os relacionamentos que aqui são colocados, pensar num homem casado em relação à sua esposa, em relação aos seus filhos, a maneira de ele se conduzir, é fruto da graça do Senhor, mas também associado à questão da harmonização, associado com a responsabilidade humana. E o senhor diria alguma coisa mais sobre isso, pastor? Pastor, é interessante essa ilustração que o senhor falou dessa idosa pedindo oração para que ela não caia em tentação. Isso demonstra justamente ainda o
poder do pecado ainda sobre nós. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, né? Quando ele dá aquele grito: miserável homem que sou, Uhum. quem me livrará desse corpo, desta morte? Ele vai dar o grito de vitória. Mas graças a Deus, né, que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. E isto é graça. Tanto é que Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, ele exorta Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, pois ele é a principal fonte da graça. Muito bom. Então, voltando a essa questão da graça, vamos pensar ah, naquilo que é a santidade. E eu vou falar aqui em santidade como sendo a humanização do ser humano. Parece uma redundância. O crente, uma vez que a pessoa é salva, o Senhor passa a atuar agora não mais a graça da salvação, pela salvação, mas pela santificação. E me parece que a santificação tem a ver com fazer com que a pessoa se pareça cada vez mais com o Senhor Jesus. Provando isso como? Quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós perguntamos qual é o propósito que Deus fala aí, através do apóstolo Paulo, ele diz, ele fala, porquanto, ele fala que ele predestinou aqueles para que fossem conformes à imagem do seu Filho unigênito. Então, a santidade consiste em conformar os crentes à imagem do Senhor Jesus, que é o homem por excelência. Então, dentro dessa questão aí, vejo que a humanidade, o ser humano, a santidade do ser humano, do crente, me parece, pelo texto, ela tem dois aspectos, o negativo e o positivo. E o texto aqui fala disso. Então, de fato, podemos dizer que a santidade sempre envolve esses dois aspectos, negativo e o positivo, dentro desse texto? Eu entendo, pastor, que o aspecto negativo é, de fato, a questão de nós sermos chamados a evitar o pecado. Como o pastor colocou, ainda temos uma natureza pecaminosa, né, que luta para querer, né, dar os seus gritos todos os dias, principalmente no dia a dia, nas relações. E se o nosso alvo, de fato, é parecermos mais com Cristo, nós precisamos estar atentos a evitar esse aspecto negativo desse velho homem querer sobressair, né, para que Deus possa ser glorificado nas nossas ações. E é graça de Deus, o Espírito Santo, nos habilitando para que possamos evitar. Uhum. Agora, interessante, pastor, dentro dessa graça de forma negativa, quando Tito, Paulo diz assim a Tito: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de nos remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu e zeloso e de boas obras. Permita-me eu fazer um contraste, porque hoje, por exemplo, creio que você já deve ter escutado sobre uma nova doutrina da hipergraça, da graça barata, né? Uma vez que já fui salvo pela graça, então posso viver aí a bel prazer de qualquer maneira. Isso Paulo indaga em Romanos capítulo 6, do 1 ao 2, quando ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E a resposta de Paulo: de modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós que para ele morremos, né? Então, o crente, ele precisa, né, a cada dia dar essa resposta, né? E não cair nesse perigo, né? Assim, de forma assim, negativa, assim, então, sou salvo pela graça, então vou, né? Tem até um louvor que as pessoas cantam e se apropriam disso,
nada além do sangue, né? Então, Cristo já me salvou, o sangue dele já me purificou, então não preciso eu fazer mais nada, então já está tudo já. E não é bem assim, né? A graça de Deus que se manifestou santificadora é uma ação sobrenatural, salvadora e santificadora natural de Deus, mas também tem a cooperação do crente aí, buscando a cada dia Uhum. ser separado, né? Sim, aqui no texto, o aspecto negativo parece estar bem claro, quando diz assim que a graça mais foi salvadora a todos os homens, aí diz educando-nos, como uma professora que vai conduzindo, para que renegadas, aí é o aspecto negativo, Uhum. renegadas a impiedade e as paixões mundanas, aí vem vivamos, né, com o aspecto positivo. E chama minha atenção que esse negar-se a si mesmo parece sinônimo do domínio próprio. Domínio próprio esse que é fruto do Espírito. Quando fala do fruto do Espírito, se menciona o domínio próprio. Então, o negar-se a si mesmo é uma atividade humana, mas que só é possível pela ação do Espírito Santo. Isso é algo muito interessante. Então, por isso que aquele texto que o senhor falou, né, de Paulo aos Filipenses, quando ele disse desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Então, uma das virtudes mais importantes na vida cristã é o domínio próprio. Poder dominar sua língua, dominar seus pensamentos, dominar suas palavras, etc. Esse é o aspecto negativo. E o positivo que diríamos, porque ele continua dizendo, vivamos no presente século, né, sensata, justa e Piedosa. piedosamente. Então, pastor, eu também entendo que essa parte do aspecto positivo é de forma contrária, como o senhor falou, e nós entendemos que, por exemplo, assim como o aspecto negativo seria evitar, né, todo aqui o contexto negativo dentro desses relacionamentos, nesse aspecto positivo nós entendemos que é de fato cultivar um estilo de vida justo, piedoso, sóbrio, né? Porque nós percebemos que Paulo ele traz essa instrução, né, para Tito, para que essas classes de pessoas dentro da igreja ali, eles pudessem ter essa evidência positiva, né, dentro desses aspectos que são características cristãs, né? Deus não seria envergonhado, mas Deus seria reconhecido através desses aspectos. Mesmo como o senhor falou, né? Domínio próprio como fruto do Espírito. Então, eu entendo que esse aspecto positivo é, de fato, essa vida piedosa, sóbria, digna, né? Dessa chamada que nós recebemos do Senhor. Sim. E é interessante que no Antigo Testamento não muda, não é diferente. Uhum. Lá no Antigo Testamento a gente vê que a graça tinha que atuar para que esse aspecto da santidade, o negativo e o aspecto positivo, fossem, de fato, realizados de modo harmônico. E eu lembro aqui a oração de Davi, num salmo, não lembro qual é o salmo, com ele, eu acho que é o 146, salvo engano, ele diz: põe guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Então, Davi pede ao Senhor para que ele pudesse falar as coisas corretamente, né, no tempo certo. E aí me faz lembrar também o próprio apóstolo Paulo, quando cita os dois aspectos da santidade. Diz assim: aquele que furtava, Não. não furte mais. Então, domine-se, não furte mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, o aspecto positivo, né? Servir, trabalhar para servir.
é interessante ver como é importante ter as duas coisas. Então, ninguém vai poder dizer boa palavra se não tiver o domínio próprio, como nós estamos falando. Será que a gente vê isso no Senhor Jesus? O aspecto negativo e positivo da humanidade dele, da santidade dele? Aqui a gente vai num terreno bem, né? A gente vê essas duas coisas nele. Só começa. Sim, por exemplo, na oração sacerdotal dele, quando ele começa dizendo assim: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti mesmo como Deus, o único verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem me enviaste." E no aspecto negativo, ele vai continuar o versículo dizendo assim: "Que eu consumei, né? Completei a obra que confiaste para eu fazer." Então você vê o próprio Senhor Jesus Cristo se negando para tão somente fazer a vontade do Pai. Outro exemplo é lá no contexto da mulher samaritana, né? Em que Senhor, come, né? Toma, come. Não, uma comida eu tenho, que é justamente satisfazer a vontade de meu Pai, né? Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele na prática, ele foi nos ensinando, ele nos ensina a abandonar, a rejeitar aquilo que vai nos afastar de Deus, a própria tentação dele, né? Olha, se tu és filho de Deus, então transforma essas pedras em pão. Qual é a resposta dele? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Interessante ver no Senhor, porque falar desse aspecto, esses dois aspectos, da santidade negativa e positiva, para nós, pecadores, parece mais É mais fácil. fácil. Mas olhar para o Senhor Jesus, que não tinha pecado, mas a própria Bíblia diz que ele veio, né? Ele estava na glória, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, aspecto negativo, a si mesmo se esvaziou, tomou a nossa natureza, assumindo a forma de servo. Então, a gente vê que a vida dele toda foi de humilhação. Toda a vida dele foi de humilhação. E o ponto parece mais crucial dessa negativa dele é no Getsemane, né? Quando ele prostra-se e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou seja, abriu mão da sua vontade, para que a sua vontade fosse a vontade do Pai Celeste. Maravilhoso, maravilhoso. Esse é um exemplo muito mais clássico, acredito, sobre esse assunto, né? E muito mais claro. Ele faz a renúncia, né? Renúncia, essa palavra, renúncia. Por isso, quem quiser ser meu discípulo, né, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, luta de dia por dia e siga. Muito bem. De forma assim, bem prática, porque é muito importante que a gente faça chegar ao ensino bem simples. Eu citei agora há pouco, a pessoa que furtava, ela não furta mais. Agora, ao invés de não furtar mais, não vai ficar parada. Ela vai trabalhar. E vamos pensar em alguém que fala demais. Eu sou tendente a isso, eu falo demais. O que fazer? O que ele fala, mas domínio próprio, né? Eu queria ter domínio próprio de vocês que estão aqui ao redor. O Marcos Alessandro, o Correia. Isso fala um pouquinho mais do que eles dois, mas eu queria ter esse domínio próprio. Mas o que falar? Veja, o Tiago chega a dizer que o homem domina muitas coisas, né? Mas o homem dominar a sua própria língua não é fácil, né? Então, de modo bem prático, ao invés de se odiar, nada de ódio, cuidar da própria vida para que não odeie ninguém, pelo contrário, ame. Então, a negativa é não odiar outro.
positivo seria amar de forma prática. Tem alguns exemplos aí que podem ajudar os nossos queridos irmãos? Dentro desse aspecto da própria fala, pastor, né, a gente entende, por exemplo, isso está um pouco relacionado às vezes, à nossa questão do temperamento, né? Os próprios discípulos que estavam andando com Jesus foram chamados a segui-lo, a abrir mão de muitas coisas, mas nós tínhamos ali dentre eles alguns temperamentais, né? Que, às vezes, no calor do momento, falava coisa que não condizia e que depois, né, não era bem assim como eles falavam. Vimos isso na vida de Pedro, vimos isso na vida né, dos dois irmãos, Tiago e João, que eram ali assim, né, um temperamento muito forte, chamado de filho do trovão, e até mesmo que se iravam, né, quando alguns samaritanos não criam em Jesus, Senhor, por que o Senhor não pede que caia fogo do céu e os consuma, né? E você percebe que esses homens vão ser tratados, vão ser trabalhados, né? O próprio apóstolo João é o homem que mais vai falar de amor, né? Esse processo de andar com Jesus e de saber lidar com essas questões também. Uhum, sim, muito bem. Agora, não é fácil, né? Assim, colocar isso em prática, se não for a graça de Deus, né? Eu me lembro do pastor Frederico Ock, ele contando uma ilustração que ele estava vendo um ladrão estava vendo outro ladrão sendo crucificado. E ele começou, esse ladrão aqui do lado de assistindo, começou a chorar. Então, o que estava do lado dele disse: rapaz, por que você está chorando pelos dois ladrões que estão sendo crucificados? Eles são, né, são, eles mereciam estar ali, né? Merecem estar ali. E aí o ladrão aqui embaixo, chorando, lagrimando, disse: porque lá vai eu, se não fosse a graça de Deus, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Porque se a graça de Deus não nos capacitar a dominar a nossa língua, dominar o nosso comportamento, por isso que Paulo diz aos Gálatas: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. E ele vai dizer: porque a carne ela milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, para que não façais o que seja do vosso querer. O que que nós aprendemos isso? Tire o Espírito Santo de nós, que é um meio de graça. O que que sobra? A carne somente. Então a carne por si só, ela vai fazer só aquilo que desagrada a Deus, porque esse é o pendor da carne. A inclinação da nossa carne é essa, fazer tudo aquilo que contraria a palavra de Deus. Então, quando o Espírito Santo é colocado dentro de mim, vai ter essa briga, essa luta constante para que eu possa, então, por isso que Paulo vai dizer que contra essas coisas, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, não há lei, porque mediante o Espírito Santo, a lei de Deus que foi gravada no meu coração, vai me habilitar para então fazer a vontade de Deus de maneira positiva, né? Ok, chegando para final, temos aqui uma pergunta seguinte: como é que nós podemos harmonizar a santidade prática e a esperança da vinda do Senhor? A ideia é: que relação há entre a santidade prática e a vinda do Senhor? Por que digo isso? Porque ele diz que a graça, ela ensina a renunciar o que deve ser renunciado e também nos ensina a aguardar, ou seja, estar de olho, focado na vinda do Senhor, é fruto da graça, ela que nos faz aguardar. Como é que a gente então harmoniza essas duas coisas? Pode ser a santidade prática e a esperança da vinda do Senhor. E, pastor, eu acredito também que elas estão assim interligadas, porque se a vinda do Senhor é nossa bendita esperança, com certeza isso vai moldar, né, a nossa vida prática. Quem vive com essa esperança, ele é chamado de fato, na prática, a renúncia. Se ele tem esse anseio de se encontrar com o seu Senhor, ele não quer esperar o seu Senhor de qualquer jeito. Ele quer ser adornado, para que quando o Senhor venha, ele esteja ali realmente, né, de fato adornado, né, preparado para esse grande momento. Eu acredito que essa bendita esperança vai levá-lo automaticamente, de uma certa maneira,
fazer com que ele possa evitar a vida ímpia e ser encorajado por uma vida piedosa ao Senhor. Uhum. Sim, sim. Uhum. Eu quero lançar luz, citando dois textos disso que o pastor Kleber acabou de mencionar, em 1 João 3, do 1 ao 3, quando o João diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido ao Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Mas João diz assim, termina assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, e a si mesmo se purifica. Todo aquele, todo que nele tem a esta esperança, assim como ele é puro. E Apocalipse 22, 11 e 12 diz assim: Continue o justo fazendo injustiça, continue o mundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a se santificar. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, o crente que está ansioso, está nessa expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo, ele a si mesmo se purifica. A cada dia eu vou procurar abandonar o pecado. Se eu falava mal do meu irmão, já não falo mais, vou procurar, porque o meu Senhor está vindo. Né? E com ele está o galardão para retribuir a cada um conforme as suas obras. Então eu vou, tendo em vista essa bendita esperança, vou começar a andar mais na linha, a ler a palavra de Deus, a orar mais, a procurar viver uma vida de santificação. Para justamente, né, como nós mencionamos, nós não podemos desassociar. Lembre-se que a graça que se manifestou salvadora é a graça que vai santificar o crente e levando esse crente mediante o Espírito Santo para concluir, conforme o Senhor falou em João 16, que quando ele vier, isto é, o Espírito Santo, ele convencerá o homem do pecado. E como ele habita no crente, ele continua a nos convencer. Olha, isso é pecado, precisa santificar, precisa guardar mais a língua, precisa evitar isso daí, para que possamos esperar aquele que está vindo, da qual nós estamos aguardando. Eu tive um pensamento aqui, lembrando do uma noiva aguardando o dia do seu casamento. É muito interessante, o Ix casou há pouco tempo, pode perguntar à senhora Camila, o que é isso. É muito interessante ver, principalmente a noiva, como ela se ocupa nas coisas relacionadas com o dia do seu casamento. Ela quase que é tomada por isso. Então, tudo ao redor dela gira em torno daquele dia. Então, parece assim que, à medida em que nós olhamos e como a noiva deseja que chegue aquele dia para estar com o noivo, o seu noivo, o amado da sua vida, nós, como igreja, individualmente, deveríamos estar focados nisso. Ele vem. O desejo da vinda dele. Esse desejo vai levar o quê? A comunhão com ele. Vai levar a oração, vai levar a leitura da palavra para conhecê-lo mais e mais, porque, por enquanto, o conhecimento é através de cartas. As cartas estão aqui as palavras. A gente vai olhando, mas um dia o veremos como ele é. Então, essa esperança, esse aguardar, de fato, dessa maneira, temos que admitir, é fruto da graça do Senhor. Ok. Senhores, chegou o momento de vocês se despedirem, nosso público, e suas palavras finais, por gentileza. Eu quero agradecer a oportunidade de aprendermos mais um pouco uns com os outros e rogo ao Senhor que essa graça continue sendo derramada sobre as nossas vidas como igreja do Senhor, para que nossa vida seja cada dia alinhada com a vontade santa, perfeita e agradável do Senhor. Que a sua igreja cada dia viva nessa expectativa da sua volta, né, de fato, adornada, se preparando, né, por esse grande momento. Agradeço, que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus.
Ok. Mais uma vez queria agradecer ao pastor Jaime Marcelino pelo convite, agradecer ao nosso Deus também, e que, mediante a graça de Deus, você tenha esse entendimento e não caia naquele risco da graça barata, da hipergraça, que agora eu sou salvo pela graça, posso fazer o que bem entendo da vida. Então, fica essa exortação e advertência que nós não abusemos da graça de Deus, mas que de fato ela se manifestou salvadora, te livrando da penalidade do pecado, do poder e finalmente da presença do pecado, né? E aí a santificação em Cristo Jesus. Pois bem, agradeço sinceramente os pastores, pastor Cílio Santos, pastor José Kleber. Kleber. Bonito o nome, viu, pastor? Sou conhecido só como Kleber, mas não tem nada contra José. Sim, José Kleber, ambos atuando atualmente em Codajás, cidade que eu comecei a apreciar e espero que estejamos lá no segundo Encontro da Fé Reformada, que será em maio desse ano, com a graça do Senhor. Dia 30 de maio começa o segundo Encontro da Fé Reformada em Codajás. E um abraço ao pessoal de Codajás. E também agradecer a vocês que estiveram conosco nesse tempo. E, claro, falando dos bastidores, nós temos aqui nossos irmãos que nos ajudam. Sem eles não podemos fazer nada disso. Tem aqui o nosso querido Igson Luiz, é o esposo da senhora Camila, e ele está todo sorridente, dona Camila, sorridente, falou no seu nome principalmente. Também o Tiago Corrêa, não vou falar que ele tem Camila, porque ele não tem ainda, né? Muito novo ainda, mas eu não vou falar mais do que isso. Mas, bom, muito obrigado pela presença de vocês dois. O Marcos Alessandro, né? Também a gratidão por estar aqui conosco, mais uma vez, ajudando, elaborando, etc, etc. E como diria o nosso querido irmão Marcos Alessandro, ele diria assim, olha, lembre-se de dar o like, lembre-se de compartilhar. Se você foi abençoado, principalmente, manda para outros. Faça isso que você estará ajudando outras pessoas. E eu quero terminar pedindo, fazendo a oração daquela senhora que nós fomos visitar. Ore por mim, para que eu não caia também em tentação. Que o Senhor nos ajude e até uma próxima oportunidade com a graça do Senhor Jesus. Até lá.